no segundo dia do 22º Encontro Pan-Americano de Direito Processual, Avanços e Retrocessos do Direito Processual Moderno. Este evento tem o patrocínio da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, Fred Ju, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e Editora RT. Pedimos por gentileza desliguem os aparelhos celulares. Para dar prosseguimento ao encontro, daremos início ao terceiro painel com o tema A Eficácia do Processo Atual, Progressos e Retrocessos. Convidamos para compor a mesa de trabalho Dr. Heriberto Francisco Bevilacqua Marim, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Como presidente da mesa, Dr. Juan Monteiro Aroca, magistrado do Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana desde 1989 e professor de Direito Processual desde 1975. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor da EMERG, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Alexandre de Freitas Câmara. Doutor em Direito pela USP, Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Quero comunicar que as fichas de inscrições para membros do Instituto Pan-Americano encontram-se na Secretaria Executiva. E este evento está sendo transmitido pelo site do portal do Instituto Pan-Americano para todos os países membros do Instituto Pan-Americano. Passo a palavra agora ao presidente da mesa, Dr. Heriberto. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer o convite que nos foi feito para presidir esta mesa de brilhantes processualistas do Brasil, da Espanha e do mundo. Quero cumprimentar os organizadores desse evento. Estão organizando esse evento. Quero cumprimentar a pessoa do nosso presidente da Ordem da Advogada do Brasil, Dr. Miguel Ângelo Cansado, do nosso querido professor emérito, professor Marcos Afonso Borges, presidente do Instituto dos Advogados do Estado de Goiás. Da mesma forma, quero fazer os nossos agradecimentos ao professor Flávio Bonaducci Borges, nosso colega e amigo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Quero dar as boas-vindas a todos os profissionais da área jurídica, estudantes, e muito especialmente da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Quero exaltar este evento pela sua importância para a reflexão, para os debates acerca do direito processual. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra ao nosso primeiro painelista, nossa primeira exposição, ao professor Dr. Juan Monteiro Aroca, que é professor de Direito Processual desde 1975, membro do Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, membro honorário do Instituto Pan-Americano, sócio honorário da Associação Italiana de Estudos de Processos Civis, do Processo Civil, e conferencista em vários países ibero-americanos. Quero passar a palavra, então, ao nosso ilustre conferencista, professor Juan Monteiro. Y habló antes de yo hablar, habló un profesor portugués. Cuando yo terminé de hablar, fui rápidamente al organizador del evento
y con todas las dudas le dije que si se me había entendido, porque yo hablé en español. Y me dijo, muy bien, solo que el profesor portugués necesitaba intérprete, pero no necesitaba nada, se te entiende todo. Con aquello yo me tranquilicé, porque quiere decirse que si yo hablo tranquilamente, si pronuncio bien, es posible que aquellos que no dominan el español me entiendan casi todo. Eso lo voy a hacer, y lo haré en honor a la organización, porque me parece que no es admisible llegar y soltar un discurso en español rápido, corriendo, y que no se entere nadie de lo que está. Yo quisiera empezar planteando dos dudas. La primera duda es esta. Respecto del proceso civil, ¿qué podemos entender por avance en el proceso civil y qué podemos entender por retroceso en el proceso civil? Y en segundo lugar, ¿qué significa moderno? Empiezo por esto. Tengo constancia que la palabra moderno no significa mejor, significa solo último en el tiempo. Quiero con esto decir que es obvio que determinadas cosas en la vida, por ejemplo las máquinas, el celular de hoy es mejor que el celular de hace unos años. Y en este sentido, moderno es igual a mejor. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la música, música moderna no significa música mejor que la de hace unos años. Moderno por sí mismo no califica la calidad de lo que se trata. Y vuelvo a qué es el avance. ¿Qué significa avance? Yo tengo que decir de entrada y claramente que para mí avanzar en el proceso civil significa garantizar mejor, tutelar mejor los derechos individuales de las personas. Quiero decir que si se comparte lo que estoy diciendo yo ahora, entonces podemos tener un principio, una base firme sobre la que proceder a hablar después. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo que significa mejorar, difícilmente podremos tener una conversación que dé fruto. Para mí, mejorar en el proceso es el instrumento sirva para garantizar mejor, para tutelar mejor los derechos individuales de las personas. No niego la posibilidad, naturalmente, de hablar de procesos de grupo, de intereses colectivos. No estoy negando eso. Estoy diciendo simplemente que cuando se habla del interés colectivo, del interés del grupo, en realidad lo que se está hablando no es de la existencia de derechos subjetivos del grupo, sino que se está hablando de una legitimación plural para defender los derechos individuales de las personas. Las colectividades, los grupos, no son titulares de derechos subjetivos. Los únicos titulares de derechos subjetivos son las personas. Si eso es así, habrá que ver qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos para saber de avances y retrocesos en el sentido que estamos dando. Pues bien, cuando se plantea el siglo XIX, el planteamiento propio de un proceso civil en el siglo XIX en todos nuestros países se basaba básicamente en dos ideas. Una, en lo que se refiere al procedimiento, a la forma, se partía de la idea de que la forma tenía que ser complicada, lenta, cara económicamente, porque lo que se estaba discutiendo allí era de un proceso que versaba sustancialmente sobre la propiedad de la tierra y que producía cosas juzgadas. El procedimiento escrito era lento, complicado y caro. Y al mismo tiempo, como complemento de eso, los principios que determinaban el proceso ese eran los lógicos del siglo XIX, de la mitad y del final del siglo XIX. Eran los principios que se corresponden con una sociedad liberal, lo que se corresponde con el liberalismo político.
Esos eran los dos elementos determinantes del proceso. El problema consiste en que cuando se finaliza el siglo XIX y empieza el siglo XX, se van a producir alteraciones en estas dos cosas que les estoy diciendo. Por lo que se refiere al procedimiento, la existencia de nuevas materias sobre las que se discute principalmente, la existencia de la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, o de la existencia de del crédito, lleva a que el viejo procedimiento, lento, complicado, caro, por muchos escritos no pueda mantenerse. Y a partir de ahí se producen avances indiscutibles en materia de procedimiento. Se simplifica el procedimiento. Por ejemplo, que un procedimiento casi totalmente escrito se acaba pasando a un procedimiento con insertos de oralidad en el mismo. Y eso significa que en el procedimiento un avance indiscutible. Y hoy se ha producido el avance ese que está producido. Otra cosa es que el avance ese haya repercutido de verdad sobre la práctica y de que haya conducido a una justicia más eficaz en la práctica. Eso estaría por ver. Pero en lo que se refiere a esto que estoy llamando, no el procedimiento, sino los procesos, y que estoy hablando de que el avance significa tutelar mejor, garantizar mejor los derechos subjetivos de las personas, yo sinceramente creo que no se ha producido un avance en el siglo XX. No se ha producido un avance en el siglo XX. Las ideologías propias del siglo XIX eran ideologías de libertad. Había una ilusión de libertad. Las ideologías propias del siglo XIX, las ideologías del siglo XX, son ideologías en las que se quiere hacer predominar lo colectivo sobre lo individual. Han sido, las ideologías determinantes del siglo XX, han sido básicamente ideologías totalitarias. El origen de las concepciones de esas, curiosamente, se produce al mismo tiempo en la Viena de finales del siglo XIX. Por un lado, el profesor de Derecho Procesal Civil de la universidad era Anton Mellner, el creador del llamado socialismo jurídico, con toda la influencia que se deriva después durante el siglo XX. Y por otro lado, el que hace la ordenanza procesal civil, no de arte, como se dice, del imperio austrohúngaro, que no es lo mismo en el momento aquel, es Frank Klein. Frank Klein representa en su momento, porque no puede ser de otra manera, representa la concepción reaccionaria de lo que es la sociedad y de lo que es el proceso. Quiero decir simplemente sobre Frank Klein una cosa. Todo el mundo cree, y en los libros se dice, que Frank Klein era un jurista ilustre. No discuto que el que sea un jurista, pero no es solo un jurista. Frank Klein es un político insertado en el sistema político del imperio austrohúngaro. Un apunte solo para saber quién era. Cuando al final de la Primera Guerra Mundial el imperio austrohúngaro se rinde, el plenipotenciario mandado por el emperador para firmar el armisticio es Frank Klein. O sea, no era nadie, era un tipo muy insertado en el sistema del imperio. Y era una persona que respondía a la concepción política propia era una concepción reaccionaria. Y esa es la concepción que luego, comparada más o menos con alteraciones, con modificaciones, nadie copia totalmente. Pero con manera de es lo que se recoge, lo que Llorenta cree que es lo mejor del mundo, que es el modelo a indicar en Italia. Y ese modelo es el que se traspasa poco a poco, pero que se convierte en el código, con gestos evidentemente, se convierte en el código italiano de 1940, que es un código fascista. Yo cuento la anécdota siguiente que es para
Yo he sido, a lo mejor, el primero. He escrito un libro traducido al italiano que se ha atrevido a decir directamente que el código es el código fascista. Me ha costado disgustos, en el sentido de que ha habido gente que me ha lanzado ataques muy duros por escrito. Nada. Tranquilidad, nunca pasa nada. Pero hace poco tiempo estuve en Italia dando una charla, y dando una charla que ya tuve que decir, pero vamos a ver. Las posibilidades de interpretar el código este son tres. Una, en Italia ocurrieron milagros en 1940. Ocurrir milagros significaba que en una sociedad fascista, con un gobierno fascista, se hace un código liberal y democrático. Eso es un milagro. Un milagro. Los que crean en eso deben ir a la Virgen de Lourdes en procesión para curarse de las enfermedades. Deben ir a la Virgen de Fátima en Portugal para vigilar si tienen algo de reuma para que les cure el reuma. Eso es un milagro. Si alguien no ve, es problema de él. Es un milagro. La segunda posibilidad es esta. Los italianos que hicieron el código eran tan inteligentes que engañaron a Gandhi sobre el código, y Gandhi, uno de los jerarcas del fascismo, se dejó engañar y le metieron un código liberal y democrático. Yo quisiera que recordaran ustedes que quién era Gandhi. Gandhi ha sido uno de los políticos de mayor concepción, más inteligentes del fascismo. Les recuerdo simplemente que fue el presidente del Congreso, del Consejo del Gran Fascismo, que destituyó a Mussolini cuando la guerra empezó a ir mal. El que hizo la propuesta, la maniobra política fue Gandhi. Gandhi era un genio político, pero por lo visto los autores del código lo engañaron miserablemente. No creo que sea creíble eso. Y por fin está lo natural. Los códigos responden a la concepción ideológica propia de la sociedad en la que se da. Es lo natural, lo normal de la sociedad. Es un código fascista, por mucho que se disimule, por mucho que hablamos de él. En el juicio que se hizo a Gandhi en 1947, jurar como testigo que ese era un código liberal y democrático. Lo juró como testigo, declarando. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Partiendo de ahí, lo que yo estoy diciendo es que el siglo XIX, el siglo XX, ha sido un siglo donde las concepciones ideológicas han hecho primar lo colectivo sobre lo individual, lo público sobre lo privado. Y cuando estoy hablando de lo público sobre lo privado, estoy recargando la fuerza en que a partir de un determinado momento del siglo XX no ha importado la tutela de los derechos individuales, sino que ha importado que en el proceso se aplique el derecho objetivo hecho por el Estado. Y se ha llegado a decir, y Calamandrei lo dijo, en su manual, al final del mismo, Calamandrei dijo que el proceso era el que las partes iniciaran un proceso, el que una persona propusiera una demanda, era la excusa que necesitaba el Estado para aplicar su derecho en el caso de conflictos internos. Bueno, yo creo que eso no ha sido progreso, no ha sido avance. El siglo XX ha significado retroceso en la concepción jurídica. Y el siglo XXI, si queremos que signifique algo, tiene que significar mejorar la concepción política en virtud de la cual el proceso y el juez civil se conviertan en garantes de los derechos individuales de las personas. Para mí ese sería el verdadero avance. Contaré simplemente, porque veo que me quedan unos minutos, una de las incidencias en las que se puede ver eso. Por ejemplo,
en materia de la llamada verdad material, el descubrimiento de la verdad. Vamos a ver. Normalmente, en el proceso, en cualquier proceso, donde exista un verdadero conflicto entre las partes, el demandante alegará los hechos que le convienen e intentará la prueba de los mismos. El demandado hará lo mismo al revés. Y normalmente de eso se llegará a un cierto descubrimiento de la verdad, de cómo han pasado los hechos. Eso será lo normal. Cuando desde determinada posición se insiste, se remarca que de lo que se trata es de que en el proceso se descubra la verdad material, la verdad sustantiva, pues se está viviendo. Es decir, si estamos admitiendo que el proceso es lo normal, será que descubra cómo han ocurrido los hechos. ¿Por qué se insiste, se remarca, se afirma que el proceso y el juez deben de perseguir el descubrimiento de la verdad? ¿Por qué? Porque se parte de una base ideológica sin duda ninguna. Aunque no se quiera descubrir, no se quiera decir muchas veces cuál es la verdad que se persigue allí. Porque quiero decir que desde una concepción marxista de la verdad, la verdad es una cosa que es asequible para el hombre que puede conseguirla. Pero cuando en las constituciones, por ejemplo, de los países de la Europa del Este hasta hace poco, se decía en la Constitución que el proceso persigue el descubrimiento de la verdad esa no era la verdad fáctica de los hechos, era la verdad política, la verdad escondida que perseguía una finalidad política. El juez tenía que descubrir la verdad porque se trataba de aplicar el derecho objetivo en persecución de una finalidad política. No importaba los derechos subjetivos de los particulares, que no tenían interés de ninguna clase, sino que importaba el sentido político de perseguir una cosa. Quiero con esto decir, se ha hablado en los últimos tiempos de clases políticas. Hay dos concepciones sobre el proceso, una concepción privatista y una concepción publicista. Y en los libros se llegan a hacer afirmaciones de este género. Todos creíamos que la concepción privatista era una cosa del pasado y resulta que está resucitando ahora. Mira, perdón. El pasado es lo público. El futuro está en la garantía de los derechos de la persona, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales en primer lugar, pero de todos los derechos de las personas. El juez no puede ser aquel que ordena al gobierno que construya una escuela. Un juez civil no puede ser aquel que declare cuáles son los precios del transporte público. Un juez civil no puede ser el que le ordene al hospital cuál tiene que ser el orden de admisión de los enfermos. Eso es inadmisible. Un juez civil es el garante último, porque detrás de él no hay nada. Es el garante último de los derechos subjetivos de naturaleza individual de la persona. Aunque muchas veces la mejor manera de garantizar esos derechos, la mejor manera sea otorgar legitimación a entidades cooperativas. Cierto, eso no tiene problema. Pero entonces se debe quedar claro que no se trata de quitar derechos a las personas y trasladarlas a los grupos. Se trata de que el instrumento de la legitimación se utilice para garantizar mejor los derechos individuales. Solo son titulares de derechos las personas. En España hace poco, en el Parlamento, se discutió una cosa que a nadie se le puede decir. Eran los derechos de los grandes simios, los derechos de los chimpancés. Y se hizo una propuesta de ley sobre el sentido de eso. Y uno acaba diciendo, pero esta gente, ¿qué entiende por derecho? Entiende por derecho subjetivo. Están degradando el derecho subjetivo hasta tal extremo que los grandes simios van a ser titulares de derechos subjetivos. Muchas gracias por su pregunta.
agradecimentos ao professor João Monteiro Aroca. Obrigado pela presença, pela brilhante exposição. Com certeza a sua participação não adianta este encontro pan-americano de direito processual. Vamos passar agora para o nosso segundo painelista sobre a eficácia do processo atual, avanço de retrocessos. O professor Dr. Alexandre Antônio Franca Freitas Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, oriundo do 5º Constitucional da Advocacia, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Processo Civil. Está com a palavra, professor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à organização do evento e ao Instituto Pan-Americano de Direito Processual pelo convite para estar nesse evento, cumprimento os integrantes da mesa. E, como o tempo é curto, passo, desde logo, a essa minha exposição sobre esse tema que a nós, integrantes desse painel, foi proposto, a eficácia do processo atual, progressos e retrocessos. Quando o professor Flávio Guandu Borges e o professor Marcos Afonso Borges me disseram que este seria o tema, fiquei tentando descobrir como abordá-lo. E resolvi, então, que o melhor seria, já que se tratava da eficácia do processo, buscar, antes de qualquer outra coisa, se deveria entender por eficácia. Consta de um atualizado dicionário da nossa língua portuguesa, que eficácia é a capacidade de produzir o efeito desejado ou esperado. Na linguagem do direito, então, falar em eficácia jurídica, é falar sobre o conjunto das consequências, os efeitos, imputadas pelas normas jurídicas ao fato jurídico, desde as situações jurídicas mais simples, como os estados pessoais, até as relações jurídicas mais complexas, das quais se irradiam direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações, decisões, ônus, etc. A eficácia jurídica, então, é a decorrência específica e exclusiva de um fato. Sendo assim, tratar da eficácia do processo é examinar o conjunto de consequências que o processo é capaz de produzir. E essas consequências se produzem na vida das pessoas, não dos grandes símbolos. As consequências se produzem na vida das pessoas que, de alguma maneira, participam do processo. Apenas para ter um exemplo, pense-se na consequência que o processo deve produzir na vida de um consumidor lesado, quando em que busca o direito à reparação, o reconhecimento do direito à reparação do dano sofrido. A partir dessa primeira consideração, então, pretendo deixar claro que o objetivo da minha exposição é examinar se no atual direito processual civil o processo tem sido capaz de produzir adequadamente os efeitos que dele são esperados na vida das pessoas. Para isso, e com o objetivo de delimitar com o máximo possível de precisão o objeto da minha exposição, pretendo tratar especificamente da eficiência das medidas de execução. Mecanismos que, como disse Carmelucci, destinam-se a fazer com que se transforme aquilo que é naquilo que deve ser. Afinal, se essas medidas executivas não forem eficientes,
o processo não será capaz de promover as transformações da realidade existindo e não terá, portanto, a eficácia que deve ter. Costuma-se chamar de execução a atuação prática por parte dos órgãos jurisdicionais de um direito, de forma a garantir a alguém um bem da vida. Em outros termos, nós podemos dizer que a execução, e aqui, claro, me refiro à execução forçada, a execução processual, é uma atividade jurisdicional que se destina a produzir um resultado prático, equivalente ao que se produziria se o devedor da obrigação a tivesse cumprido voluntariamente. A execução é, então, uma atividade jurisdicional de transformação da realidade. Como dizia Jean Antônio Micheli, é uma atividade que importa em modificações do mundo físico exterior. Trata-se de uma atividade inegavelmente jurisdicional. Eu me permito reproduzir aqui, numa versão livre para a portuguesa, das palavras do professor Juan Monteiro Aroca, quando diz que é uma atividade que comporta uma verdadeira ingerência na esfera jurídica das pessoas e, portanto, é a que mais precisa de que nela se respeitem os princípios básicos da jurisdição. Por exemplo, o juiz pré-determinado, do pessoal jurisdicional, por exemplo, a independência do juiz, e do processo, por exemplo, contraditório. Assim, sempre que um devedor de obrigação que se encontra revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, e que está representada por um título executivo, deixa de cumprir essa obrigação, será legítima a atuação executiva da função jurisdicional, de forma a que, transformada a realidade, se produza um resultado prático equivalente ao que se teria produzido se o devedor voluntariamente tivesse cumprido sua obrigação. Para que esse resultado se produza, o Estado está autorizado, pelo menos no direito brasileiro, a valer-se, basicamente, de dois tipos de mecanismos: os meios de subrogação e os meios de coerção, que reunidos compõem o que mais amplamente nós podemos chamar de meios executivos. Por meios de subrogação, devemos entender aquelas medidas por força das quais o Estado juiz substitui a atividade do devedor e produz um resultado prático equivalente ao do cumprimento da obrigação. É o que se dá, por exemplo, quando, na execução de uma obrigação em dinheiro, o Estado apreende o bem do devedor e os expropria para pagar ao credor. De outro lado, meios de coerção são aquelas medidas que atuam sobre a vontade do devedor e o constrangem a realizar ele próprio o ato devido, otorgando ao credor o bem jurídico. É o que se tem, por exemplo, no caso de se fixar um prazo para o cumprimento da obrigação e se estabelecer uma multa diária pelo atraso. No sentido amplo, portanto, tanto as medidas de subrogação como as de coerção devem ser consideradas meios de execução. Sendo essa atividade executiva uma atividade destinada a atribuir, na prática, ao titular do direito aquilo que ele tem o direito de receber, é absolutamente fundamental para que o processo civil seja verdadeiramente eficaz, que haja eficiência na execução. Em outras palavras, o que se impõe é que a execução seja capaz de produzir, em tempo razoável, o resultado prático que dela normalmente se espera. Lamentavelmente, isso, de um modo geral, não se tem conseguido. O fenômeno que trato aqui, da ineficiência da execução, não é um problema regional ou nacional. Lamentavelmente, o fenômeno é mundial. E prova disso é que nos últimos anos, vários ordenamentos processuais foram reformados para que se modificasse o sistema de execução civil. Alguns exemplos: a Espanha, em 2000, a Rússia, em 2002,
Portugal em 2003, a Itália em 2005, Honduras em 2007, entre muitos outros. Também aqui no Brasil se promoveu uma profunda reforma da execução entre os anos de 2005 e 2006. Evidentemente não é possível determinar com absoluta exatidão todos os motivos pelos quais a execução tem sido historicamente tão ineficiente. Há, porém, uma razão que eu não posso deixar aqui de registrar: a tendência à superproteção do devedor. Para demonstrar essa tendência, me permito extrair alguns exemplos do direito processual civil brasileiro anterior às reformas a que me referi há pouco. Primeiro exemplo, na execução por quantia certa. O executado tinha a prerrogativa de indicar os bens que gostaria de ver penhorados e que fossem capazes de garantir a execução. A consequência disso é que, invariavelmente, se perdia muito tempo com discussões destinadas a permitir que se determinassem quais seriam os bens sobre os quais a atividade executiva iria incidir. Some-se aí o fato de que o executado só tinha de apresentar a sua defesa, a sua impugnação à execução, que nós sempre chamamos no Brasil de embargo, depois de garantida a execução pela menor. E isso nos mostra, então, que havia, logo no início do processo de execução, um emperramento, um ponto de estrangulamento, do qual, muitas vezes, não se conseguia passar. Outro exemplo. A defesa do executado era sempre recebida com efeito suspensivo. Em outras palavras, a execução ficava sempre suspensa pelo mero fato do executado ter sido defendido. E essa suspensão vigorava até, pelo menos, o julgamento dessa defesa. Essas duas regras, pelo menos entre nós, já não mais vigorem. Hoje, o devedor não indica mais o bem a ser penhorado, quem faz a autenticação é o credor, e a defesa do executado, como regra geral, não suspende mais a execução. Mais do que tudo, no entanto, a ineficiência da execução sempre esteve ligada a uma superproteção do devedor. Esse foi muitas vezes tratado como se fosse um coitadinho. E isso levou a que a execução não se desenvolvesse de forma adequada, de forma a garantir a satisfação do credor, que é o resultado normal de qualquer execução. E daí a importância de se valorizar dispositivos como o artigo 612 do Código do Processo Civil Brasileiro, que diz que a execução se desenvolve no interesse de todo mundo. É fundamental, então, que essa afirmação de que a execução se desenvolve no interesse de todo mundo saia do texto da lei e se torne parte da vida real da pessoa, sob pena de ter uma completa ineficácia no sistema de prestação jurisdicional. Para que nós possamos buscar isso, é preciso, ao meu ver, reconhecer, em primeiro lugar, que o juiz deve ter o poder de utilizar meios de execução atípicos. Meios de execução que não estejam expressamente previstos em leis. Muitos dos senhores certamente se lembrarão que se travou há muitas décadas na Itália uma discussão sobre se existia ou não um poder cautelar geral, o poder do juiz de conceder medidas cautelares que não estivessem expressamente previstas em lei. E se a existência desse poder dependeria ou não de previsão em lei. Piovenda defendia a existência do poder, Calamandrei o negava. No Brasil, pelo menos, é hoje pacífico o entendimento de que esse poder existe. Se existe um poder cautelar geral, não há por que não haver um poder de execução já, em que se reconheça ao juiz, já que a execução é atividade inerente à jurisdição, o poder de determinar a prática dos atos, se revelem necessários para a produção do resultado. No direito brasileiro, nós já temos isso previsto em lei para as obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Isso está no parágrafo 5º do artigo 461 do Código de Processo Civil Brasileiro. Permitindo que o juiz
determine a utilização de qualquer meio necessário para a produção do resultado. Cito aqui um exemplo de utilização disso, que me parece que poderia se espalhar por todo o Brasil. Sabem os brasileiros presentes que nós temos aqui hoje um sério problema consistente na inscrição indevida do nome de algumas pessoas em cadastros restritivos de crédito. Pessoas que muitas vezes são vítimas de fraude, têm seus documentos furtados ou perdidos, e esses documentos são usados por fraudadores para a aquisição de produtos ou de serviços que depois, evidentemente, não são pagos. E o pobre coitado que teve lá o seu documento furtado, ou perdido ou roubado, tem o seu nome indevidamente inscrito num cadastro restritivo de crédito. O que é que historicamente se fez aqui no Brasil nesses casos? O judiciário determinava, reconhecida a inexistência da dívida, determinava aquela empresa, aquela pessoa jurídica que tinha promovido a inscrição indevida, que cancelasse tal inscrição em certo prazo, sob pena de se pagar uma multa diária. O que fomentou entre nós uma espécie de indústria da multa, em que as pessoas começaram a querer que a decisão judicial não fosse cumprida, para que o valor da multa crescesse e elas pudessem receber esse valor. O meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aprovou o enunciado das súmulas de sua jurisprudência predominante, é o enunciado número 144, que diz o seguinte: nestes casos, não se fixa prazo para o réu cancelar a inscrição indevida sob pena de multa. Nesse caso, simplesmente oficia-se a entidade mantenedora do cadastro para que promova o cancelamento. Não há prazo, não há multa e se produz o resultado. Nós já temos então no direito brasileiro a previsão da possibilidade de utilização desses meios atípicos para as obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisas. O que me parece fundamental é que nós reconheçamos a existência desse poder também nas obrigações, na execução das obrigações pecuniárias, que são obrigações como outras quaisquer, e muitas vezes as mais difíceis de executar. Quantas e quantas vezes não se verifica, no caso concreto, que o devedor não tem dinheiro guardado, o dinheiro não está na conta do banco, os seus bens não se conseguem por qualquer razão melhorar, quando tem bens. O professor Luiz Rodrigues Wander usou uma expressão, uma palestra que fez aqui na magistratura do Rio de Janeiro, que é perfeita para isso. Muitas vezes o patrimônio do executado está constituído sob a forma de patrimônio cítrico, porque está em nome de laranjas. Pelo menos eu disse a ponte, não disse que a ideia era minha. E nós precisamos então encontrar meios para realizar o direito, proteger o direito e satisfazer o direito. Por exemplo, e vejam, é um exemplo, que talvez nem seja o melhor, mas é um exemplo que me veio quando pensava, quando meditava sobre esse tema. Por que não, por exemplo, no caso de se executar uma pessoa jurídica que habitualmente participa de licitações, e num caso em que não se consegue por outros meios da satisfação do crédito, por que não, por exemplo, proibi-la de participar de licitações até que pague o crédito? Como forma de constrangê-la a cumprir a obrigação. Outro ponto que me parece fundamental para ampliar a eficiência da execução é admitir, em certas hipóteses excepcionais, evidentemente, mas admitir a penhora de bens impenhoráveis.
direito brasileiro tem um extenso rol de bens que, por força do que diz nosso código, não podem ser penhorados em hipótese alguma. O que me parece é que, em certos casos, nós devemos admitir essa penhora. Porque não é possível considerar que a impenhorabilidade seja algo tão absoluto que não possa ser afastado, por exemplo, para a tutela da dignidade humana do vereador, ou para a tutela de outros interesses que se revelem mais relevantes. Não vejo, por exemplo, nenhuma razão para se considerar sempre, em qualquer hipótese, absolutamente impenhorável a totalidade do salário do devedor, se esse salário é muito alto. Há pouco tempo, por exemplo, eu fui relator de uma apelação e o autor, querendo usar isso como parâmetro para a fixação do valor do dano moral que postulava, dizia: eu ganho R$54 mil por mês. E juntou a bola, isso é o salário. Para que eu tenha uma ideia, para que os estrangeiros tenham uma ideia, falar de R$54 mil e falar em números muito aproximados de $27 mil norte-americanos por mês. Era o salário, era a remuneração mensal recebida por ele na empresa da qual ele era o diretor. Será que isso tudo deve ser, como está no código, sempre absolutamente impenhorável? Levando a que muitas vezes não se consiga satisfazer um direito, proteger um direito, que precisa ser protegido para que nós possamos preservar a dignidade do Brasil. Me parece então que em certas hipóteses, ponderados os interesses em jogo, nós devemos sim admitir a penhora de bens impenhoráveis. De tudo quanto se expôs aqui, e encerrado o meu tempo, a única conclusão possível é no sentido de que se deve reconhecer ao juízo da execução poderes limitados, evidentemente, pelas garantias constitucionais, devido ao processo legal, dignidade da pessoa humana, mas poderes que assegurem que o Estado seja capaz de proteger o direito de quem tem direito. A não se pensar assim, com todas as vezes, se terá assinado a sentença de morte do processo, que irá perecer por absoluta ineficácia. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao Dr. Alexandre Antônio Branco Freitas Câmara, por sua presença, por sua brilhante exposição. E, dando sequência, então, ao nosso painel, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, doutor em Direito pela USP, professor titular de Direito Processual Civil, de curso de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor visitante pós-doutor pela Universidade da FAPIM de Roma, membro efetivo da Associação Internacional de Processo Civil, do Instituto Interamericano de Direito Processual, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto de Direito Comparado Brasileiro e de outras sociedades científicas. E autor de diversas obras. Está com a palavra. Bom dia a todos. Quando se fala em eficiência do processo, tende-se a realçar apenas um valor, o valor da efetividade. É claro que a efetividade é importante e nos dias atuais talvez prevaleça sobre outros valores em determinadas ocasiões. Mas deixa na sombra um outro valor fundamental, que é o valor da segurança. O valor da segurança decorre do próprio Estado constitucional democrático de direito. E, do ponto de vista estático e do ponto de vista processual,
se projeta no direito fundamental ao devido processo legal e no ponto de vista dinâmico, no direito ao processo justo. É preciso, portanto, que haja um balanceamento desses dois valores fundamentais, para que se possa realmente dizer que um processo é eficiente. Um balanceamento entre efetividade e segurança. E esse conflito entre esses dois valores está sempre presente no ambiente processual. Sempre presente. Faz parte da natureza do processo esse conflito entre segurança e efetividade. Qualquer norma de direito processual arbitra o conflito. Pensemos, por exemplo, na norma que diz que a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias. Aí o legislador está arbitrando o conflito entre efetividade e segurança. Eu poderia estabelecer 30 dias durante 2 anos. Qualquer norma, com maior ou menor ênfase, arbitra o conflito. E os juízes, os operadores do direito, devem levar em conta sempre esses dois valores que estão presentes na Constituição brasileira. Quando a Constituição brasileira diz garante o acesso à justiça, é evidente que está atribuindo o direito fundamental a uma justiça que seja efetiva. E efetividade significa uma tutela jurisdicional efetiva, com meios de execução efetivos e um prazo razoável. Mas quando a Constituição assegura o devido processo legal, e o próprio Estado democrático e constitucional do direito que ela implica está, por outro lado, garantindo o direito à segurança. O direito brasileiro, do ponto de vista formal, é pródigo em garantias. Talvez seja o direito constitucional mais explícito a respeito dos direitos fundamentais processuais. Basta pensar que temos, de forma expressa, assegurado na Constituição o direito ao devido processo legal, o direito ao juízo natural, o direito ao contraditório, o direito à motivação da sentença, a direito à duração razoável do processo, recentemente introduzido pela emenda 45. E o nosso Código de Processo Civil, que eu diria, designaria o Código reformado, em oposição ao Código mosaico, ele se preocupou muitíssimo em assegurar efetividade. Esse foi o mote das diversas reformas, mini-reformas do nosso Código de Processo Civil. Às vezes, atribuindo, inclusive, uma efetividade virtuosa e outras vezes uma efetividade perniciosa. Porque, como tudo que existe, a efetividade pode ser boa ou ruim. Efetividade perniciosa, por exemplo, é aquela baseada numa visão técnico-burocrática do direito, em que só interessa a performance, a estatística. Não conheci um agravo por não ter uma peça necessária, mesmo um processo na vida. Então a estatística aumenta, mas isso não é uma efetividade virtuosa, é uma efetividade perniciosa, e essa devemos combater. Mas apesar desse arcabouço legal e formal que garante ao jurisdicionado brasileiro, em tese, a efetividade e a segurança, a realidade no Brasil é outra, completamente diferente. Vivemos um momento que eu diria, pelo menos a minha ótica, a jurisdição não está em crise, está falida. Não é possível, quando eu fui desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, representando a classe dos advogados, eu recebia
para julgar, não sei, o desembargador Alexandre Correia está lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deve ser o mesmo quadro, embora o Rio Grande do Sul seja um estado mais litigioso da federação. Já temos 13 bilhões de causas no Rio Grande do Sul, 13 bilhões de causas para 10 bilhões de habitantes. Quer dizer, um terço dos habitantes tem uma causa na Justiça do Rio Grande do Sul. Quando eu era desembargador, eu recebia por mês 300 processos para julgar. Hoje, o desembargador está recebendo 600 processos para julgar. Uma vara da Fazenda Pública tem 30 mil processos para um juiz. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça recebe, em média, 2 mil processos. Será que alguém tem ilusão de que haverá realmente uma justiça efetiva quando as causas levam 10 anos para serem concluídas? Eu tive uma causa que é um exemplo mais frisante da efetividade do direito brasileiro. Uma senhora que fez concurso para juíza, não foi admitida, entrou na justiça. 25 anos depois, o Supremo Tribunal Federal reconheceu seu direito. E ela foi nomeada juíza na mesma data, promovida a desembargadora por antiguidade e se aposentou por incapacidade física. E vai receber os atrasados daqui a 40 anos, se receber, porque tem um precatório, que é a maior chaga da inefetividade da justiça brasileira, pois significa dizer o seguinte: devo, não devo, pagarei quando puder, e se quiser, é claro. Então, o grande problema, na minha visão, da eficiência do processo do Brasil não é o aspecto formal. Lei que nós temos, as reformas estão sendo feitas, claro que pode haver, como bem colocou o professor Alexandre, outras melhoras pontuais. Mas, mesmo assim, essas melhoras não resolverão o problema da justiça brasileira. Porque o grande problema é o excesso de cálculo do sistema. O excesso de cálculo do sistema. Que determina uma distorção fantástica em vários aspectos, que todos que estão aqui presentes sabem. Assessores dão sentenças ou acordos, sem fiscalização do juiz ou do desembargador do ministro. Sentenças e acordos mal fundamentados, que tudo é feito a cota de caixa. Porque o juiz brasileiro está entre a cruz e a espada. Ou ele julga rápido e julga mal, ou ele não julga e é superado pela imensa quantidade de processos. O grande problema é atacar as causas do overload e não atacar os efeitos, como tem sido feito até agora. E quais são as causas desse excesso de demanda da justiça brasileira? Vamos dizer aqui que eu estou no meu tempo. Aqui bastante. Estou na metade. Então, as causas do excesso de demandas da justiça brasileira são principalmente duas. A primeira delas é a injustiça da sociedade brasileira. Quando os demais poderes do Estado não atendem à saúde, não atendem à segurança, as pessoas, o professor Monteiro Lagoa, aqui no Brasil, que é um país em desenvolvimento, não é a Espanha, elas se dirigem ao juiz. E eu concordo com o nobre colega e amigo, que é uma disfunção do Poder Judiciário, concordo,
que o juiz tenha que determinar a internação de um filho de alguém no SUS, por exemplo. É uma discussão. Porque quem deve responder pela saúde é o poder executivo. Ou então, resolver problemas de transplante, filas de transplante. Isso é problema do poder executivo, não é um problema do judiciário. Mas é uma realidade do Brasil. É uma realidade. E o juiz dessas circunstâncias extremas, ele fica também pressionado a resolver o problema. Ou levará para casa a culpa, o sentimento de culpa de não ter resolvido, de não ter internado aquela criança estar grave no hospital. Então esse é apenas um exemplo para mostrar que, enquanto a sociedade brasileira for injusta, haverá excesso de causas do sistema. Mas eu vou mais longe. Se quisermos examinar o problema do ponto de vista estritamente jurídico, eu diria que nós carecemos de leis materiais justas. E um exemplo frisante é o dos negócios jurídicos bancários, em que no Brasil não existe nenhuma lei que regule os negócios jurídicos bancários. Então, qual é a lei que vinga? É a lei do mais forte. A lei do mais forte vinga no negócio jurídico bancário. Ora, quando a lei do mais forte vinga, evidentemente, há uma injustiça permanente. E todas essas injustiças vão recair no ombro do Poder Judiciário. Então é preciso que haja leis de direito material mais justas. E um outro fator do overload da justiça brasileira, já toquei antes de passagem, é a irresponsabilidade do poder público. Estados da federação que estão falidos e que não pagam as suas dívidas, porque exige entre nós o famigerado precatório. Nós dizemos, não, a Constituição é a solução, é a intervenção no ente federativo. Mas é claro que o Supremo Tribunal Federal não decreta intervenção. E diria, eu até fundadas razões, porque é uma dívida herdada. Aquele que foi eleito pelo povo não tem dinheiro, não por culpa dele, mas porque herdou a dívida. E o interventor não pagará a dívida porque o problema é o dinheiro, não é a intervenção. Por isso que o Supremo Tribunal não decreta a intervenção. E não decretando a intervenção, fica exatamente como eu disse. Deus não deve pagar ele quando puder. Essa irresponsabilidade dos entes públicos e dos administradores públicos, ela gera seguidas e constantes violações aos direitos dos cidadãos, aos direitos fundamentais, inclusive, dos cidadãos. Tudo a desaguar no Poder Judiciário. Quando há uma mudança de paradigma, milhões de causas dentro do sistema. Milhões de causas. E um outro aspecto fundamental é ainda o excesso de advogados. Excesso de advogados. Porque houve uma abertura total para a prática de cursos sem condições de realmente exercerem uma orientação adequada para os alunos. O que existe no Brasil em termos de advocacia, e eu sou advogado há 43 anos, uma passagem no tribunal, é uma coisa absurda em termos europeus. A França, por exemplo, tem 65 milhões de habitantes, tem 40 mil advogados.
O Rio Grande do Sul, que tem 10 milhões de habitantes, tem 70 mil advogados. Ainda bem que as seccionais da ordem estão exercendo essa função importante do exame da ordem. E o exame da ordem prova o que eu estou dizendo, porque 10% é que passam no exame da ordem, 90% não passam no exame da ordem. O que mostra isso? Essas faculdades estão vendendo diploma e não exercendo função pedagógica adequada. Se nós tomarmos a isso, despreparo que se estende também aos juízes, não só aos advogados. E o problema ético, nós temos um caldeirão fervendo. E tudo isso é que causa um overload. Eu estou aqui lançando um brado aos processualistas brasileiros, porque falo para os processualistas brasileiros, já que o processo é um fenômeno cultural, a técnica é apenas uma consequência, o que importa são os valores. Os valores são os valores da cultura do homem. Estou falando aos advogados brasileiros para lançar aqui de Goiânia este brado. Vamos nos preocupar daqui em diante em realmente dar justiça ao processo, repensar o problema através de medidas que possam realmente resolver. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos e cumprimentos ao Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira pela sua brilhante exposição. Antes de nós encerrarmos alguns informes. Em primeiro lugar, as perguntas serão adiadas para a segunda parte deste painel.